Já começamos a gravação. Eu tô brincando assim, mas vocês foram muito bem na prova, essa turma. Que bom. Fico feliz. Vocês foram bem na prova, tá? Eu tô com a VA2 de vocês para corrigir ainda. A prova eu já corrigi, né? Quem quiser fazer suplementar, ou porque não fez a prova, ou porque não teve uma nota boa, tem que requerer junto à secretaria, tá? Eu acho que requer até virtualmente, se eu não me engano. Tá? E aí, a suplementar é no dia 3 de novembro, ok? A VA2 já está no sistema de vocês, né? E a VA3 eu vou passar em breve, ok? Gente, vamos lá, então. Hoje, nós vamos falar de ação, tá? A gente vai falar do conceito de ação, que é mais rapidinho, das teorias da ação, que são 5, e a parte mais importante da aula, que são as condições da ação, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida, gente, sobre a prova, sobre alguma matéria, ou eu posso começar? Por mim tá tranquilo. Por mim também. Antônio? Por mim também. Então tá bom. Foi bem na prova também, Antônio? Sim. Todo mundo foi bem na prova, fiquei super feliz. Super. Então, vamos lá. E, pelo andar da carruagem, espero que a gente venha se conhecer pessoalmente agora em fevereiro, né? A Ana já foi minha aluna. O Matheus, eu conheci rapidinho um dia na família, né, Matheus? De passagem, assim. Foi. O Antônio eu não conheço mesmo, mas eu acho que a gente vai ter aula presencial semestre que vem, né? Se Deus quiser. Pelo andar da carruagem. Peraí, gente. Vamos começar, então? Aqui, ó, falando de ação, tá? Gente, o que é ação? Ação é um direito. É um direito. Aí, olha que bonitinho. Direito incondicional, constitucionalizado, de movimentar a jurisdição pelo ato instaurador do procedimento. É ou não é um conceito bonitinho, gente? Direito incondicional constitucionalizado de movimentar a jurisdição pelo ato instaurador do procedimento. Acho muito bonitinho. Bom, o que significa isso daqui, gente? Vamos decodificar, porque é bonitinho, mas a gente tem que decodificar, né? Então, a ação é um direito. Direito de quê? De movimentar a jurisdição. Gente, é o direito de ajuizar uma ação contra alguém, de ter o procedimento. Então, aquele meu direito de ir, né? Levar alguém no pau, de processar alguém, é o direito de ação, tá? Agora, presta atenção aqui. Não é só o direito de ajuizar uma ação, mas é também o direito de participar e de ter o processo completo, até uma sentença. Ok até aqui, gente? Olha só. Imagina a seguinte situação. Não vou com a cara da Ana. Não vou. Por quê? Porque às vezes o santo bate, às vezes o santo não bate. Ô, Ana, esse aqui é um exemplo, viu? Pelo amor de Deus. Às vezes o santo bate, às vezes o santo não bate. Não tem isso, gente? Tem gente que a gente não vai com a cara de graça. Tem gente... Olha, tem tanta gente que não vai comer a cara de graça. E eu acho ela tão bonitinha. Mas tem. Né? Não vou com a cara da Ana. Posso ajuizar uma ação alegando que a Ana, hoje, ao entrar na aula, me ofendeu e me causou um dano moral? Posso ajuizar essa ação? Logo depois que acabar a aula, coloco o meu token aqui e ajuizo a ação. Posso? O que vocês acham? Pode. Pode. Mas vocês viram ela fazer isso? Ela me ofender, vocês viram? Não, né, gente? Viram que não aconteceu, né, gente? Vocês não são esquizofrênicos, né, gente? Por favor. Olha lá que aconteceu. E vou ajuizar a ação. E ela vai virar ré.
O meu pedido vai ser julgado procedente? Provavelmente não. Porque eu inventei. Eu não tenho provas. O fato não aconteceu. Então, o direito de receber indenização eu vou ter? Não. Mas o direito de processar eu tenho? Tenho. Às vezes eu pergunto, principalmente quando é aula presencial, tá aquela turma cheia de gente, ela fala assim, gente, quem aqui já foi réu numa ação? Aí o povo fica só, um olha para cada outra ação. Diabo de olho, sabe? Constrangidos. Eu falo assim, gente, constrangimento é esse por quê? Vocês estão constrangidos por quê? Porque ser réu não é um constrangimento. Porque ser réu é diferente de ser o quê? Culpado. Ser réu, para você ser réu, basta o quê? Que o autor queira que você seja réu. Se eu quiser que você seja réu, Matheus, você vai ser réu daqui a 1 hora. Eu coloco meu token aqui, ajuizo uma ação contra você. Você vira réu. Sem você ter feito nada. Você pode ser, gente, um anjo na terra. Se alguém cismar, você vai ser réu. Você vai ser condenado? Não, provavelmente não. Mas para que alguém seja réu, basta que o outro ajuize uma ação. Por quê? Porque eu tenho esse direito, o direito de ação, o direito de movimentar o judiciário. Tá? Isso ficou claro, gente? Que o meu direito de ajuizar uma ação, ele existe independente do teu direito que eu estou pleiteando naquela ação? Ou seja, o meu direito de processar a Ana, ele existe independente da Ana ter me ofendido ou não? Deu para entender essa parte? Beleza. Sim. Olha só. Só que não é só o direito de ajuizar uma ação, de iniciar uma ação. Esse direito de ajuizar uma ação, de iniciar uma ação, chama-se o que o Eduardo Couture, que é um filósofo mexicano, fala. O Eduardo Couture, ele fala assim, esse é o direito de petição, esse direito de ajuizar a ação. E está dentro do direito de ação, mas não é só isso. Não é só o direito de ação. Eu tenho direito a todo o procedimento jurisdicional. Eu tenho direito a uma sentença, tá? E tenho direito de participar do procedimento. Isso tudo junto ao direito de ação. A gente fala, inclusive, que o réu também tem direito de ação. Por que o réu também tem direito de ação? Simples. Porque ele tem direito de se defender, ele tem direito de produzir prova, ele tem direito de participar da audiência, ou seja, ele tem direito de participar do processo. E, no final das contas, o réu também quer uma sentença. Porque se eu ajuizo essa ação contra a Ana, eu quero uma sentença condenando a Ana. E você, Ana, o que você vai querer? Uma sentença que me livre. E ainda te indenizo, que você me... Como é que chama? Você mentiu, né? Não vou te indenizar, não. Gente, o que ela quer é uma sentença declaratória negativa. Uma sentença que julgue o meu pedido improcedente e que diga que aquele direito que eu estou pleiteando contra ela não existe, que a obrigação que eu estou dizendo que ela tem de me indenizar não existe. Ou seja, o réu também quer uma sentença. É uma sentença declaratória negativa. Por isso que quando a gente tem uma ação e a gente vai desistir daquela ação, você lembra lá o princípio da disponibilidade? Quando eu vou desistir de uma ação, o réu tem que concordar, se ele já apresentou defesa. Por quê? Porque na defesa ele faz um pedido. O pedido que ele pede que o pedido seja julgado improcedente. Cuidado, muita gente fala assim, a ação foi julgada improcedente. A ação não é julgada improcedente, gente, é o pedido que é julgado improcedente. Tá? Então, a Ana já fez um pedido, ela pediu que o pedido seja julgado improcedente, o meu pedido seja julgado improcedente. Ela quer uma sentença declaratória negativa. Ou seja, se eu desisto da ação e não venho a ter uma sentença declaratória negativa, pensa bem, ela não vai ter uma decisão, né, que diga que ela não tem aquela obrigação. Então, por isso que o réu também tem esse direito de ação, né? Então, o direito de ação não é só o direito de ajuizar a ação, mas é o direito de todo o procedimento.
e principalmente de ter uma sentença, não quer dizer que eu tenho direito de ter uma sentença favorável ao que eu quero. Mas eu tenho direito de ter uma sentença, que pode não ser favorável ao que eu quero, ou que pode até não julgar o conflito. Guarda essa informação que nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Porque todo processo termina com uma sentença. Todo processo termina com uma sentença. Às vezes a pessoa fala assim, meu processo não deu em nada, ele foi arquivado. Mentira. Ele terminou com uma sentença que não resolveu o conflito. Chama sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Segura essa informação aí na cabecinha de vocês, tá? Então, eu não tenho direito à ajuização, mas de ter o meu pedido apreciado, de ter todo o processo jurisdicional e de participar dele. Isso é o direito de ação, tá? Então, é o direito de ajuizar uma ação, de ter o processo, de ter uma decisão, e ao final, e também de participar de todo o procedimento, ok? Bom, por que ele é incondicional? Por causa daquilo que a gente estudou no começo do semestre e que caiu na prova, que é a autotutela. Eu não posso fazer autotutela, eu não posso resolver os conflitos fazendo justiça com as próprias mãos. Eu sou obrigada a levá-lo ao judiciário para que o judiciário resolva. Se o judiciário fala, olha, não vou resolver, ou só resolvo se você plantar a bananeira e der 3 pulinhos, ou seja, eu colocar a condição, o meu direito de resolver aquele conflito está, como é que eu vou dizer, prejudicado, né? Então, já que eu não posso fazer justiça com as próprias mãos e tenho que levar ao judiciário, é a obrigação do judiciário resolver o conflito. Não tem para onde correr, judiciário. Por isso que é incondicionado, ele não pode colocar condições, tá? Guarda essa informação também, que isso vai ser importante daqui a pouquinho. E constitucionalizado. Por que ele é constitucionalizado? Porque ele é previsto na Constituição. Simples assim. Quando a gente fala que algo é inconstitucional, gente, a gente está querendo que algo vai contra o texto da Constituição. Vai contra o que está escrito na Constituição. E quando a gente fala que é constitucionalizado, é porque está na Constituição. E está mesmo. Olha aqui, no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, não se pode excluir do Poder Judiciário alguém que esteja demandando, alegando ter uma lesão ou uma ameaça a um direito. Tá? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Ou seja, a gente não pode restringir o direito das pessoas de ação, tá? De terem o processo. Ok? Até aqui, ok, gente? Não é, então vou repetindo. O direito de ação é o direito de ajuizar uma ação? É. Mas não é só isso. É também isso daqui, ó. Direito de estar em juízo e atuar após a instauração do procedimento, ou seja, após o início do processo, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Quanto às condições da ação? Quanto ao conceito de ação? Não. Não? Ok, então vou continuar. Agora a gente vai ver as teorias da ação. Já vimos teorias do processo, 7. Agora vamos ver as teorias da ação, 5. Ai, que chata essa matéria, que essa professora fica enrolando com esse monte de teoria de 1900 e lá vai bolinha que eu nunca vou usar. Presta atenção. Eu sou a pessoa mais prática do mundo. Eu odeio enrolar. Se eu estou passando essas teorias, é porque ela é importante para a gente desenvolver o raciocínio do que é o direito de ação hoje e, principalmente, do que são as condições da ação, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Vocês vão entender por quê, tá? Então, abram o coraçãozinho de vocês para essas 5 teorias da ação, que a gente vai ver aqui, não vai demorar, vai ser rapidinho, mas vocês vão ver que sim, é importante que a gente passe por isso, tá? Eu tinha teoria imanentista, que é a teoria do Savigny. Savigny é um civilista que foi gênio na época dele, lá em 1800 e lá vai bolinha, né? Em 1840. Cara, quando a gente fala que uma teoria, que algo não fazia sentido, que uma teoria foi superada, o autor continua sendo gênio, cara, porque ele fez a teoria com o que ele tinha ali naquela época. Só que a gente continua a desenvolver depois. Por isso aquilo ali passa a não fazer sentido mais. Que é igual tecnologia.
né? Por exemplo, fax. Já viu o aparelho de fax, o Matheus? Ô, professora, eu nunca vi, não. Nem no museu. Não. Cara, no começo dos anos 90, fax era o que tinha de mais tecnológico. Não era, Ana? Era, com Cara, certeza. fax era o top do top, era um trem caro, velho. E você precisava de uma linha telefônica para um fax, que era cara. A linha telefônica a gente colocava no imposto de renda, para vocês terem uma ideia. A linha telefônica era cara. Eu já estava revendo uma novela no Globoplay, aquela O Dono do Mundo, lá do começo da década de 90. E aí tinha um cara lá, nessa novela, um senhor, que ele era um emergente, ele ficou rico, de uma hora para outra. Qual que era o sonho de consumo dele? Qual foi a primeira coisa que ele comprou? Um fax. E o sonho dele era arrumar outra pessoa que também tivesse um fax, mas todos os amigos dele eram pobres, então ninguém tinha fax, para poder trocar fax. Ninguém tem fax mais, gente. Fax é obsoleto. Por quê? Porque hoje a gente tem e-mail. O fax fazia a mesma coisa do e-mail, mas muito pior que o e-mail. Né? E você pagava impulso telefônico, no e-mail você não paga nada. Quer dizer, só sua internet, né? Mas, enfim. Não, muito mais que e-mail, né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp. Hoje em dia a gente tem, sei lá, smartphones, né? Então, assim, é porque uma tecnologia superou a outra. Mas, cara, não tira, historicamente falando, a importância que o fax teve naquela época. Porque, olha, para você mandar um documento para uma pessoa, antes do fax, você tinha que ir até essa pessoa. Ou mandar pelo correio. Então, nunca dava para eu falar assim, peraí, eu vou te mandar esse documento hoje. Só se alguém fosse até a pessoa. Meu pai, por exemplo, ele tem um escritório de contabilidade há 50 anos. Ele tinha 2 motoboys e 2 boys. Porque para levar documento tinha que ser assim. E se fosse em outra cidade, era pelo correio, era dias. Hoje em dia você faz o quê? Em 1 segundo você manda e-mail. Com o fax, se a outra pessoa tivesse um fax também, chegava na hora. Né? Mas não era tão fácil igual e-mail também, não. Né? Então, aqui, gente, é o mesmo raciocínio. A teoria do Savigny foi totalmente descartada e não faz mais o menor sentido para a gente, mas na época ele era gênio. Tá? Bom, o Savigny, ele não via autonomia no direito processual. Tá? Para ele, existia só o direito material. E para cada direito material que não fosse cumprido, tinha que existir um direito processual. Tá? Então, o direito processual, ele não era autônomo, ele estava dentro do direito material. Né? Por exemplo, eu tenho lá direito de recuperação de bode, porque alguém roubou meu bode. Então, eu tenho direito ao meu bode. Eu estou falando que existia isso mesmo. Né? Então, eu tinha lá uma ação de recuperação de bode. Tá? Hoje não. Hoje a gente sabe que existe o direito processual e existe o direito material. Tanto é que vocês estudam aqui na faculdade separados, tanto é que eu tenho um código de processo civil e um código de processo, um código civil, um código penal e um código de processo penal. São matérias diferentes e são direitos que existem independentes um do outro. Tá? Depois da teoria imanentista de Savigny, a gente veio para o Entscheid e para o Mutter em 1857, que fala na teoria da ação como. Então, eles falariam que a ação seria um direito público, subjetivo e autônomo. E aí a gente tem que falar de um por um. Por que era um direito público? E ainda é. A ação é um direito público. Por quê? Porque eu exerço contra o réu, mas eu exerço contra o Estado também. Ainda que o Estado não seja o meu réu. Ainda que o Estado não seja parte naquele processo. Então, quando eu juizo uma ação com a Ana, o Estado não é nem autor e nem réu. Não tem União, não tem Estado, não tem município, não tem Distrito Federal nessa ação. Mas é uma ação contra o Estado. Por quê? Porque eu peço ao Estado que preste a tutela jurisdicional. Eu peço ao Estado o quê? Que atue, que decida e que obrigue depois ela a cumprir a obrigação que ele decidiu.
Por isso que é um direito público, porque é um direito que eu exerço também contra o Estado. Para que ele o quê? Trabalhe. Judiciário, faça o que tem que fazer, julga. Tá? Então, é um direito público, é um direito subjetivo, que é inerente à pessoa, o direito de exigir conduta de outrem. Que eu já falei hoje. Para alguém ser réu, basta o quê? Autor queira. Então, o direito subjetivo, gente, basta que o autor queira ajuizar aquela ação. Eu nunca fui parte num processo, nunca, nem como autora, nem como réu. Vocês acreditam, gente? Eu sou advogada há 19 anos e eu nunca fui parte num processo, né? Por quê? Porque, olha só, acabei de falar que eu sou advogada há 19 anos. Com essa CUTS, é claro que eu sou advogada desde muito nova, óbvio. Uma CUTS dessa, vocês devem estar até achando que eu formei aí com 14 anos, né? Mas não foi com 22. Formei com 22, então entrei na faculdade com 17. Detalhes. Meus pais já eram advogados. Sempre foram, porque eles se conheceram na faculdade de Direito. Eu cresci com direito na minha vida doméstica diariamente. E quando e vocês vão ver isso, vocês estão no segundo período ainda, né? Quando vocês forem chegando no final, vocês vão ver, porque quando está no segundo ano, a Ana já está mais para frente, já está pagando matéria, né, que ela transferiu. Quando está no segundo ano, o que a gente quer? Processar geral. Quando a gente vai chegando no final, a gente já vai entendendo o desgaste que é um processo judicial, quanto tempo ele vai demorar e o quão desgastante ele é. E aí, o que você passa a querer? Evitar o processo. Evitar, com certeza. A gente fala que, olha, um acordo é melhor que qualquer demanda judicial, ainda que você vai ganhar essa demanda. Porque são anos, gente, são anos. E é muita burocracia, muita, né? Então, você passa aqui a evitar processo. Então, a cabeça da pessoa que entra na faculdade de Direito com 17 anos e foi criada por advogado é uma cabeça de evitar processos. Evitar processos. Então, por exemplo, você não assina qualquer coisa, você lê tudo que você assina, você manda mudar os contratos, né? Prevendo coisas ali, tipo, olha, se caiu um meteoro na Terra, eu não tenho que cumprir essa obrigação. Quase isso, as minhas cláusulas, né? Que você vai prevendo tudo, né? Para evitar um processo. Por isso que eu nunca tive que ajuizar ação contra ninguém, né? E mesmo quando eu tive alguns problemas, aí é feio que eu vou falar, mas é verdade. Você tá lá, você teve um problema com a pessoa, você quer que ela vai te ressarcir, tá? Aí você liga para ela e ela começa a catimbar para te ressarcir. Você fala assim, não, porque eu sou advogada. O acordo sai mais fácil, gente. O acordo sai mais fácil. Né? Muitas vezes na minha câmara de mediação, a gente resolve muito fácil. Às vezes a gente resolve sem ter que fazer sessão de mediação. Porque a hora que eu ligo para a pessoa e falo assim, não sei o que é uma câmara de mediação, tal, inclusive eu sou advogada, e fulano me procurou, tal. Aí a pessoa, sabe, outro dia mais uma amiga minha me procurou, falou assim, olha, eu quero que você faça uma mediação da minha família, como uma construtora, porque eles estão construindo um prédio atrás da casa da minha mãe, e do jeito que está a construção, qualquer pessoa consegue entrar na varanda da minha mãe. Então, eles têm que tampar a construção. Ela é arquiteta, ela entende essas coisas. Eu quero fazer um acordo com eles sobre isso. Eu falei, beleza. Na hora que eu liguei para a empresa e fui conversar com o responsável e falei que eu era advogada, gente, eu não fiz a sessão de mediação. Eu nem notifiquei extrajudicialmente, como eu costumo fazer. Porque no outro dia à tarde, eles fecharam a construção, né? Porque eles sabiam que estava errado, né? A hora que viu que procurou advogado, eles ficam alegres. Então, eu realmente nunca precisei ajuizar ação contra ninguém. E nunca fui ré. Por quê? Porque meu santo é forte, né? E ninguém nunca ajuizou ação contra mim. Porque, gente, como eu falei para vocês, basta que a gente esteja vivo para alguém cismar e querer ajuizar uma ação contra a gente. Basta isso, né? E tem mais. Todo mundo, em algum momento, vai fazer parte de um processo judicial, muito provavelmente. Se não for de divórcio, no mínimo, gente, infelizmente, vai ser de inventário. Né? Que papai morre, mamãe morre, a gente tem que inventariar os bens, infelizmente. Né? Então, todo mundo vai fazer parte do processo. Eu uma hora vou fazer,
Esse final de semana eu achei que eu já ia fazer, porque meu pai está internado no hospital, com sequela de Covid, muito, muito ruim. Sábado eu achei realmente que ele estava morrendo, graças a Deus ele deu uma estabilizada agora. Né? Então, ou seja, eu já ia fazer parte de um processo de inventário, olha só. Né? Então, ainda bem que melhorou. Mas, enfim, todo mundo vai fazer parte de um processo. E muitas vezes a gente não fez nada, a gente andou estritamente dentro da lei, sabe? E a outra coisa que vocês vão aprender também ao longo do curso de Direito, principalmente quando estiver terminando, a gente acaba às vezes até ficando chato demais, caxias demais, mas a gente usa uma frase: eu não dou o meu direito para ninguém. Né? Então, você acaba não fazendo algumas coisas que você poderia até deixar de fazer, que não seriam exatamente com a lei, mas você fala assim: eu prefiro andar certinho para não dar o meu direito para ninguém. É algo que vocês vão ver também durante o curso de Direito, não é, Ana? A gente vai criando isso também. Com certeza. Mas você pode ser essa pessoa que não dá seu direito para ninguém, e mesmo assim alguém olhar para sua cara e falar: estou a fim de ajuizar uma ação contra a Michelle, vou inventar uma história aqui. Existe psicopata? Sim, existe. Existe. Por isso que é subjetivo, ou seja, inerente à pessoa o direito de existir conduta de outrem. Ainda que eu tenha direito a essa conduta ou não, mas ajuizar a ação eu posso. E autônomo, porque independe da natureza do direito material. Cara, eu posso ajuizar a ação contra ti, independente se eu tenho direito ou não, tá? Independente do que se eu tenho direito ou não. Bom, agora, vou só comentar uma coisa com vocês aqui. Quando eu falei com a Ana, que eu ia ajuizar ação indenizatória contra ela falou assim: vou querer uma indenização, porque você mentiu. Não dá, não rola. O que ela vai ganhar são os honorários de sucumbência, se eu não tiver justiça gratuita. Agora, na seara penal, se eu invento um caso, invento uma mentira, faço um boletim de ocorrência, depois ainda faço uma queixa-crime, e se prova que a pessoa não fez aquilo ali, e que eu estava de má fé, isso pode sim me dar um problema. Até uma indenização civil, porque isso é chamado de denunciação caluniosa, tá? Então, cuidado com isso. No civil, nem tanto, apesar de eu ter litigância de má fé no civil e tal, e de ter calúnia e difamação também no civil, tá, gente? Eu não tenho calúnia e difamação no civil, mas algo que eu caluniei no civil pode ser levado para o penal, tá? Então, por exemplo, eu trabalho no núcleo de prática jurídica de uma outra faculdade. No núcleo de prática jurídica, a gente trabalha muito com pessoas de baixa renda. E tem uma comunidade perto desse lugar que eu trabalho. Então, às vezes, vai umas mocinhas lá e fala assim: eu quero ajuizar a ação contra o pai do meu filho. Ai, que maravilha! Qual é a profissão dele? Traficante. E nesses núcleos, o aluno é que faz a petição inicial. Aí o aluno faz a petição inicial e me entrega, tá lá, profissão, traficante. Eu falei: meu filho, você está imputando ao cara um crime. Você tem prova que ele é traficante? A mulher falou. Falei: isso não prova que é traficante, não. Se não tiver uma sentença transitada em julgada, nós vamos trocar isso daqui por comerciante. Por microempresário. Tá? Vocês entenderam, gente? Cuidado com essas coisas. Né? Olha só. Agora vamos continuar aqui. Teoria da ação como direito público, subjetivo, autônomo e concreto, do VAR, lá de 1860. O público, subjetivo e autônomo é a mesma coisa. O público é porque eu estou exigindo, né, a prestação jurisdicional. O subjetivo é porque independe da vontade do réu ou não, basta que alguém pessoa pode ajuizar a ação, independente da outra parte querer ou não. E autônomo, porque independe do direito material, independe de eu ter o direito que eu estou pleiteando, eu tenho direito de ajuizar a ação. Mas por que concreto? Porque o VAR entrou numa, gente, de que você só tinha o direito de ação se ao final o seu pedido fosse julgado procedente. Ou seja, você só teria o direito de ação se você, de fato, tivesse o direito material. Gente, acabei de explicar para vocês que não. Que a pessoa pode inventar e porque o direito de ajuizar uma ação é incondicional. É incondicionado, perdão. É incondicionado. Então, apesar dessa ideia do VAR,
Isso não durou muito tempo. E em 1877, o PLOS trouxe a teoria da ação como um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Tá? Público, porque eu estou exigindo a tutela jurisdicional do judiciário. Subjetivo, porque independe da vontade do réu, o autor pode ajuizar a ação. Autônomo, porque independe se eu tenho ou não direito material, eu tenho direito de ajuizar a ação. E abstrato, porque ele é um direito incondicional de movimentar a jurisdição. Eu não preciso ter realmente um direito para poder ajuizar a ação. Tá? E aí, se você for pensar, essa teoria do PLOS, ainda que ela seja de 1877, ela se adequa muito bem ao que eu tenho até hoje. Porém, lá na década de 30, o Lieberman me trouxe uma outra teoria, que é a teoria eclética, né? Que diz que o direito de ação é o direito a uma sentença de mérito, direito ao exercício da função jurisdicional. Na verdade, o que Lieberman fala é muito interessante, é o seguinte, olha só, eu tenho direito de ajuizar a ação? Eu tenho direito de ter todo o processo e no final ter uma sentença? Sim. Isso é incondicional? É. Mas, cara, o judiciário precisa de alguns requisitos mínimos para ele poder resolver seu conflito. Você concorda? Tipo, ele precisa saber quem que é o réu. Ele precisa do endereço do réu para citar o réu. Ele precisa que você realmente tenha um conflito. Ele precisa que aquele direito que você está tutelando seja algo que realmente não vá contra a lei e por aí vai. Pô, e se não tivesse esses requisitos? Então, eu estou condicionando o direito de ação a esses requisitos? Não. Por quê? O direito de ação, gente, como eu já falei 300 vezes em meia hora, o direito de ação, ele é incondicionado. Agora, o direito a uma sentença que resolve o conflito, direito a uma sentença que resolve o mérito, isso está condicionado. Então, o que o Lieberman fala? Olha, se a parte não der ao judiciário todos os requisitos necessários para que o judiciário possa julgar aquela ação, eu vou ter uma extinção do processo sem resolução do mérito. É uma sentença que fala assim, olha, deixa de resolver esse conflito porque falta tal requisito. Mas é uma sentença. Lembra que eu pedi para vocês guardarem informação? Que todo processo termina com uma sentença? Às vezes o judiciário não consegue resolver o conflito. E aí, como é que ele vai terminar o processo? Com uma sentença. Mas é com uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Então, o meu direito de ação, ele não é condicionado. Mas o meu direito de ter o meu conflito resolvido, de ter uma sentença de mérito, ele tem requisitos. Porque o judiciário precisa disso, porque ele não pode resolver conflitos no escuro, tá? E onde estão esses requisitos? O Lieberman dividiu em dois, que a gente trabalha com isso até hoje. As condições da ação e os pressupostos processuais. E é com isso que a gente vai trabalhar hoje. Mentira. Hoje a gente vai trabalhar as condições da ação, porque são 3. Tá? E na próxima aula, na próxima segunda, a gente vai trabalhar com os pressupostos processuais. Ok, gente? Ok? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, peraí. Então, tá bom. Vamos trabalhar, partindo dessa teoria eclética do Lieberman, que o direito de ação é incondicionado, mas o direito a uma sentença de mérito precisa de requisitos. Esses requisitos estão nas condições da ação e nos pressupostos processuais. A gente vai estudar hoje as condições da ação, ok? Então, peraí, deixa eu mudar meu share aqui. New share. Ah, não. New share, não. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Voltei para vocês. Era isso que eu queria. Gente, é o seguinte. O Zoom está me avisando que essa reunião vai cair em 3 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair dessa reunião. Eu vou encerrar a reunião agora. Peraí, primeiro eu tenho que parar a gravação. E aí, eu vou pedir para vocês que entrem no mesmo link.